SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Bem-vindos ao Floripa em Foco do SINT, Sindicato dos Trabalhadores na Educação no Estado de Santa Catarina, que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 14h30, aqui na TV Floripa, no canal 4 da NET. E você também pode acompanhar pela internet no www.tvfloripa.org.br e também pelo site do SINT, que é www.sint-sc.org.br. E nós vamos conversar aqui hoje com o professor Luiz Carlos Vieira, que é coordenador estadual do SINT. E hoje a nossa pauta é bem estendida, bem legal, que a gente vai estar conversando sobre questões além do Estado, sobre questões nacionais. Bem-vindo, professor. Obrigado, Mig. Uma boa tarde para todos e todas. Então, hoje, como eu estava mencionando, nós vamos falar um pouquinho sobre o Conselho Nacional das Entidades, né? Que o SINT participa, não é, professor? Isso. O Conselho Nacional das Entidades é uma das instâncias da nossa confederação, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Ele tem reunião aí 2 por semestre em Brasília, onde todos os sindicatos filiados à confederação têm aí seus representantes. E lá nós fazemos o debate, discutimos a conjuntura e tiramos o plano de lutas para todo o Brasil, no caso, né? O plano de luta a nível nacional. A CNTE, né? A CNTE está agora pautando uma greve nacional, é isso, professor, dos professores no Brasil todo? Exatamente. A greve nacional já é uma prática da CNTE todos os anos, né? Há muitos anos ela faz no mês de março ou abril a greve nacional. É uma greve de 3 dias. Na verdade é uma greve onde tenta debater os problemas que estão ocorrendo na educação brasileira ou na conjuntura nacional, todas relacionadas com a educação, onde nós fazemos esse debate também para que nós possamos levar esse conhecimento aos trabalhadores da educação de todo o Brasil do que está ocorrendo dentro da educação. Então, é uma pauta muito variada, que muda a cada ano. Algumas coisas vão se repetindo, mas constantemente há uma mudança nessa pauta. E o debate é que nós queremos fazer com os trabalhadores da educação. Além de informar, também trabalhamos nessa questão da formação. E obviamente, os estados que estão em greve também aderem a essa greve nacional. Outros param os 3 dias para fazer o debate, incorporando inclusive as suas pautas locais, sejam dos estados ou também dos municípios, porque tem vários sindicatos de trabalhadores da educação dos municípios que são filiados à CNTE, também fazem a adesão a essa pauta. E essa pauta vocês tem aqui vários itens que estarão sendo abordados, né? Por exemplo, pelo cumprimento do piso, cumprimento da lei do piso, é uma delas. Na verdade são 5 pontos, 5 eixos que nós trabalhamos nesses 3 dias de greve nacional, mas é uma pauta permanente. E o mote da discussão desses 5 pontos é não a perda de direito dos trabalhadores em educação. Então esse é o mote central. Mas aí dentro do mote central nós trazemos aí pelo cumprimento da lei do piso, que onde nós temos nesse ano uma grande resistência dos governadores e prefeitos do Brasil em aplicar, em cumprir a lei do piso, ou seja, em dar o reajuste de 11,36% na carreira dos trabalhadores de educação. Então, a Lei 11.738, aprovada em 2008 e só colocada em prática em 2011 em vários estados e municípios do Brasil, traz essa problemática nesse ano, né? Com a desculpa de que há uma crise, então, e capitaneada aí inclusive pelo governador do estado de Santa Catarina, né? Que foi na Assembleia Legislativa e disse que ele será um dos governadores que
que vai estar junto para não aplicar a lei do piso nacional. Então, assim, no Brasil os governadores estão esperando. A grande parte dos estados não aplicou ainda os 11,36% na carreira dos trabalhadores e outros estão aguardando ver quem vai aplicar ou não para poder fazer essa questão aí acontecer. Então nós queremos que a lei seja aplicada, né? Ou seja, o reajuste justo que foi apontado aí pelo MEC em janeiro seja aplicado na carreira dos trabalhadores. Então esse é um dos pontos, né? Então tem mais estados, além de Santa Catarina, que não concedeu o aumento. Seria quase que um boicote nacional aí contra os professores. Exatamente. Há uma discussão aí sobre essa questão do valor do reajuste do piso. Não é só estados, né? Os municípios também. Mas nós estamos trabalhando nesse sentido para que todos os estados possam cumprir. E a gente sabe que há essa resistência há bastante tempo, né? E com essa discussão aí da crise e tal, os governadores estão fazendo aí entre aspas, né, um complô contra o reajuste do piso. E em Santa Catarina nós não teremos reajuste do piso, né? Segundo o governador, porque foi aprovado nosso plano de carreira no final do ano passado e nós teremos agora em março 5% de reajuste. E como ele só reconhecia o piso no início de carreira, o valor do nosso piso vai estar acima do mesmo aplicando os 11,36%. Mas nós não dizemos e reconhecemos que a lei diz que é na carreira e não só início de carreira. Então, como ele não aplicou os outros anos, ele continua negando o piso. Por isso que nós afirmamos e reafirmamos. Santa Catarina não cumpre a lei do piso. Um dos eixos também é a terceirização, né? Nessa greve está também contra a terceirização. Apesar, né, da gente discutir ano passado todo o PL, né, 4330 contra as terceirizações em todos os setores, as terceirizações elas vêm ocorrendo. Né? Santa Catarina, por exemplo, já terceirizou toda a merenda escolar, né? Terceirizou toda a questão da segurança nas escolas, que são os vigias. Então vem num processo de terceirização, ou seja, todas as bandeiras neoliberais que entregam para a iniciativa privada as políticas públicas estão sendo implementadas, seja no nível de município ou de estado. Então há um verdadeiro desmanche do Estado brasileiro e entrega desse patrimônio para a iniciativa privada. Então, contra a terceirização é uma luta não só dos trabalhadores, mas tem que ser uma luta de toda a sociedade brasileira. Que continuamos esse ano nessa luta, né, para impedir as terceirizações. Claro, não que elas, eu acho que as terceirizações, ela poderia ser muito bom para a iniciativa privada. Com certeza. Não para o setor público. Dá lucro, né? Então, para claro, ela né? Ela tira o dinheiro público para ter o lucro. E professor, também vocês vão estar discutindo a entrega das escolas às organizações sociais. Como é que funciona? Qual é a tendência? O que está acontecendo hoje com isso? Bom, em relação à questão da entrega das escolas às OS e também da militarização das escolas públicas, elas fecham no mesmo eixo. Ou seja, vários estados brasileiros, a exemplo aqui de Goiás, eles estão entregando a gestão das escolas públicas, uma escola estadual, para que as organizações sociais possam gestioná-la. Então, portanto, tem várias organizações sociais, a grande maioria ligada a bancos, né, que assumem a gestão das escolas, com a desculpa de que ela vai melhorar, né, que a gestão será melhor e que a educação vai melhorar. Nós temos aí já há muito tempo, né, as organizações sociais dentro da escola pública. Não lembramos que o Brasil é um dos países que hoje a educação 60% é pública. Então nós temos o maior filão onde essas organizações sociais podem estar aí. Elas, segundo o conceito, elas não têm fins lucrativos, né? Mas eu quero perguntar, né, se não tem lucro, né, por que então as organizações sociais estão tão preocupadas em entrar nesse mercado, né? Com certeza alguma coisa nós temos que começar a nos perguntar. E com relação à militarização,
Ou seja, as escolas estão sendo entregues à Polícia Militar. A Polícia Militar é que está assumindo, então, a gestão dessas escolas. É uma escola estadual, onde nós teremos lá os policiais militares ou a Polícia Militar assumindo a gestão dessas escolas. Da segurança, não? A grande desculpa para o Estado militarizar a escola é dizer que aquela escola não tem segurança e que aquela escola está numa área com vários problemas sociais. Então, para eles, resolver o problema não é discutir com a sociedade quais os problemas que estão ali. Né? Porque, na verdade, na nossa opinião, a escola é um reflexo do entorno e da questão da sociedade que tem que ser debatido. Para esses governos, o problema que tem dentro da escola tem que se resolver com o militar lá dentro, né? Que coloca disciplina, ordem, é essa a visão. Então, várias escolas estão tendo escola que eles chamam escolas piloto, né? Tanto para as organizações sociais quanto para os militares, eles estão acabando sumindo essa escola. E essa pode se virar uma tendência, né? Nacional de militarizar as escolas públicas, né? Sem contar na questão pedagógica que nós teremos problemas aí futuramente, né? Porque nós discutimos autonomia, pluralidade também nessa questão pedagógica. E a gente sabe que numa escola estadual ou pública, quando os militares assumem, eles impõem a sua metodologia, a sua concepção. Não considero a do outro, não considero o que está há anos Exatamente. construída. A gente tem que discutir com a comunidade isso, com os trabalhadores, porque se a gente não fizer esse enfrentamento, muitas vezes até a sociedade vai dizer, não, é melhor que os militares estejam dentro da escola, porque vai evitar outros problemas como tráfico de drogas e outras questões, né? Violência e assim por diante. Mas esquece que uma quadra depois, né, a sociedade saiu do entorno da escola, a sociedade convive com a violência, convive com essas práticas, né, e isso tem que ser trabalhado de uma forma conjunta. E não apenas dentro da escola. Porque daí, de fato, cai num eixo muito, né, num ponto muito perigoso, porque a militarização, digamos, se não discute na sociedade, como você está falando, se você não traz a raiz do problema, se você não discute com aquele conjunto, com aquelas comunidades onde a escola está inserida, você não vai mudar o contexto, porque só dos portões para dentro, quer dizer, e aí é uma questão também ideológica, acho que é bem complicado. Exatamente. Né? Essa é toda essa onda, né, de conservadora que está tomando conta não só do Brasil, mas do mundo, traz essas discussões que a gente precisa, gente como educador, como professor, nós precisamos estar trabalhando. Os trabalhadores da educação são responsáveis por isso, né? São responsáveis também para fazer esse debate. Por isso que essa semana ela traz esses eixos, além do eixo que é contra o parcelamento de salários, né? Que ocorre principalmente, já a ameaça de vários estados em parcelar o salário dos trabalhadores, no Rio Grande do Sul isso já está ocorrendo. Então, nós também, numa luta de solidariedade, lutar contra... Parcelamento de salário, como assim, professor? O salário do mês não ser pago no mês, ele ser parcelado, né? Paga-se parte... Isso é uma aberração, não é? Exatamente. Isso é uma aberração, porque você não come parcelado. Exato, mas o governo do estado diz que paga essa... o Rio Grande do Sul, pelo menos, foi esse o argumento, de que não tem caixa, né? Fluxo de caixa para poder fazer o pagamento dos trabalhadores naquele mês. Observando a senhora, né? Porque o Estado ele tá lavando as mãos das coisas. Exatamente. Né? A gente tem que entender que é uma política macro, né? Não é a política micro, ou seja, de grandes, pequenos problemas que ocorrem aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul ou em outros estados. Não é um probleminha ali daquele direito que eu tinha que foi retirado, que é um direito específico daquela categoria. Mas há uma política macro no sentido da destruição das políticas públicas, sejam elas na saúde, na educação, na segurança. Então, veja só, nós temos problema na segurança. E ao contrário de nós trabalharmos numa política de enfrentamento e que possa minimizar e buscar soluções para a questão da segurança, nós estamos pegando as escolas e estamos colocando militar dentro. Claro, então, quer dizer, são várias maneiras que, no nosso entendimento deturpado, que está sendo adotado pela maioria dos governos, né, sejam eles municipais ou estaduais, no Brasil. Então, essa luta nossa
tem que ser uma luta nacional para impedir que essas questões possam avançar. E um passo para a privatização é justamente essa, né? Porque há décadas na sociedade, a mídia, a grande mídia brasileira vem dizendo o seguinte: a escola pública não presta, a escola pública é ruim, a boa é a particular. Então, como tem esse filão de 60% das escolas públicas brasileiras, né, serem públicas ainda, né, diferente de alguns outros países do mundo, as grandes empresas multinacionais voltadas na questão da educação, a Pearson e outras, que aí no Brasil já compraram várias universidades e estão avançando cada vez mais nesse setor, querem abocanhar não só o ensino superior, mas também a educação básica, né? Então o objetivo deles é fechar esse círculo e, obviamente, existe, nesses últimos anos, houve aí um crescente, no caso da grande parte da população brasileira, houve um crescimento econômico para algumas classes, né, que saíram, né, da pobreza. Daquela crítica da pobreza. E passaram para dentro de um setor de consumo, né, também acaba incorporando essas questões e acreditando que a escola privada é melhor do que a pública e acaba pegando parte da sua renda, né, com o crescimento de renda que houve na sociedade, pega parte dessa renda e coloca na escola, na educação. E aí tem os mitos, né, de que a escola pública não é boa, a boa é a particular, e que o que se investe o que se gasta em educação, né, é um investimento. Na verdade, eles querem pegar o dinheiro público, investir na iniciativa privada, deixar os filhos trabalhadores sem escola, militarizar todos, porque daí tem, né? Exato. E agora uma pergunta, professor, saindo um pouquinho do eixo, se você também me permite. Aonde isso está acontecendo, né? Digamos, essa nova, que se cria, né, professor? Se cria com projetos ideológicos profundos. Já foi feito algum estudo dos estados e municípios? De quem é a gestão desses estados e municípios que estão colocando isso hoje? Não é só isso, né? Nós temos dados aí que foram apresentados para nós, né? Os números, assim, não só tem apoio no Congresso Nacional, né? Sim, é uma corrente forte. É uma corrente forte de deputados e senadores. Os governadores são governadores sempre ligados aos partidos que sempre defenderam a privatização, defenderam as empresas privadas, a propriedade privada, o lucro, o sistema capitalista. Então a gente sabe que não vem aí dos governos, né, ditos populares, democrático popular. Bem que também alguns governos do campo democrático popular estão adotando algumas práticas, né, que para nós isso é muito ruim. Ou seja, flexibilizando as bandeiras históricas que nós temos. E aí nós temos também crítica a isso. Sim. Né? Não só ao governo federal, mas também crítica a governos municipais e governos estaduais que abriram mão, né, das bandeiras nossas, aí defendidas por décadas. E que também não deve ser fácil aguentar uma pressão internacional e uma pressão nacional dessa direita que nós temos hoje aqui, não é? Porque, na verdade, o receituário que se passa na mídia é de que a crise, ela é responsável por essa questão, né? Quer dizer, a economia, ela é a base de toda a sociedade. Como há uma crise, então temos que, o Estado tem que ser mínimo, né, para poder suportar. Então há toda essa discussão. E aí a gente entra nessa questão da privatização, temos que fazer algumas perguntas, né? Para quem interessa, né? A que interesse está a serviço da questão da privatização. Sim. Então, quem é que vai ter lucro com isso? Outras questões, não só o lucro, né? Mas, por exemplo, eu pergunto, se na gestão, é ruim a gestão da escola pública feita por gestores públicos, por que as escolas públicas, elas no Brasil, em média, elas têm os melhores índices? Que na verdade os índices são feitos com critérios deles e não nossos também. Sim. Então as escolas públicas elas obtêm no Brasil os melhores índices da educação. Se a gestão está tão ruim assim, por que nós temos que privatizar, mas não era, professor, que entregar as ONGs, que militarizar,
que vender a escola pública, ou vender ou entregar para o mercado, né, a educação. Então tem várias questões que a gente precisa responder nessa questão da privatização. E é uma das lutas nossas, né? Sempre defendemos desde a Constituição de 88, né, por uma escola pública gratuita, laica, onde autônoma e todos aqueles conceitos que nós sempre brigamos. Professor, e a marcha dos 100 mil aí? Como é que está prevista, para quando? A marcha dos 100 mil, então esse mês de março nós teremos aí essas questões, né, a greve nacional da CNTE, mas a CNTE também, como outras entidades, está incorporando numa marcha nacional, que é dia 31 de março. Então dia 31 de março nós queremos e vamos fazer em Brasília uma grande marcha queremos reunir ali em torno, ou se pudermos mais, de 100 mil trabalhadores em Brasília. Porque além das pautas específicas de cada categoria, nós temos as pautas nacionais. Sim. Né? E uma das questões das pautas específicas da educação, que a gente não está ainda percebendo, e principalmente os nossos trabalhadores da educação ainda não estão muito preocupados, porque também os acontecimentos eles estão muito rápido, acontecendo muito rápido, e nós não conseguimos então chegar ou fazer um estudo mais profundo, né, sobre essa questão. Mas, por exemplo, uma das bandeiras da CNTE vai ser contra a reforma da Previdência. Então a reforma da Previdência já há muito tempo anunciada, que não aconteceu, mas que vem sendo pressionada por vários setores da iniciativa privada, que ela tem que ocorrer. E se ela ocorrer da iniciativa privada, com certeza ela vai gerar, aí tem um rescaldo, ela tem consequência para o setor público. E hoje os trabalhadores de educação têm a aposentadoria que nós chamamos de aposentadoria especial, com 25 e 30 anos, isso vai se extinguir, né? Não vai existir mais aposentadoria especial para professor. Meu pai, tu tá apavorada já. A primeira questão não é só a aposentadoria especial de 25 e 30 anos, a questão é a mudança também do tempo de contribuição e a idade. Além disso, quem sofre mais são as mulheres. Por quê? Porque uma das propostas é a equiparação do tempo de serviço entre homens e mulheres. Né? Nossa. E a equiparação do tempo de serviço entre homens e mulheres, isso vai incidir diretamente contra o setor nosso da educação, porque nós estamos aí com mais de 80% dos trabalhadores em educação são trabalhadoras, são mulheres. Então incide diretamente contra a nossa categoria. Então a reforma da Previdência, nós já temos aí vários estudos, já estamos fazendo manifestação contrária e estamos chamando os trabalhadores da educação para nos unirmos nesse dia aí, 31, irmos a Brasília. Nós vamos estar aqui no estado organizando 31 de março, caravanas para Brasília, com relação à questão para nós impedirmos que esses setores conservadores ou privatistas da sociedade possam impor, né, as políticas contrárias àquilo que a gente vem defendendo, né? Então nós estamos aí, é uma forma também de pressionar o governo federal, né, e a não aceitar essas reformas da forma com que estão vindo. Então várias federações de trabalhadores, confederações e outras entidades ligadas na defesa dos cidadãos e cidadãs, estamos nos unificando nessa marcha no dia 31. Então é necessário fazer essa unificação e também defender com relação à questão, por exemplo, da Petrobras. Sim, que era o ponto que nós... essa é uma das questões que nós também estamos discutindo em nível nacional e vamos discutir, obviamente, no dia 31. Nós sabemos que o projeto de lei do Senado 131 foi aprovado, teve lá a sua substitutivo, que minimizou a situação do projeto, mas o projeto agora ele segue para a Câmara dos Deputados, né? Então é lá também que a gente tem que pressionar para garantir, né? Um detalhe, né, pessoal, que a gente não tem a maioria no Senado, não temos a maioria como deputados, né, no Congresso Nacional.
A maioria dos deputados não, né, não, quer dizer, é uma agressividade tão grande na questão do direito e na questão das riquezas do Brasil, que primeiro eu estou percebendo assim, ó, que desde a eleição da presidente Dilma até agora, não teve um dia sequer de trégua. Exatamente, mas não vai ter trégua, né? Não vai ter trégua. Não vai ter trégua. E é uma guerra, porque as pessoas acham que guerra é só com fuzis e coisas. Não, nós estamos vivendo hoje uma guerra ideológica e uma guerra política muito forte no Brasil. No meu ponto de vista, professor. Exatamente. Porque e assim, de todos os lados eles cortam, seja na saúde, na educação, no transporte, né? E agora mexendo então com algo que é o nosso pré-sal. A gente não pode esquecer que, apesar da gente saber que o governo federal é um governo que vem do campo democrático popular, é um governo que governa nos marcos do sistema capitalista. Sim. Né? Nós não fizemos a revolução, claro, não há um socialismo implantado. A Constituição Brasileira de 88, ela trabalhou nos marcos do sistema. O sistema, ele cobra, ele prioriza duas coisas principais. Uma é o lucro e a propriedade privada. Então, essas duas questões não podemos esquecer. Tudo que nós conversarmos sobre economia, qualquer campo político, econômico, social, tem essas duas questões, que é o lucro e a propriedade privada. Tendo isso como base, todas as questões serão decorrentes a partir dos interesses para ter lucro e manter a propriedade privada. A luta de classes é isso. Nós estamos vivendo e sempre vivemos, né, uma luta de classe e de interesse. O governo, o Estado, na verdade, não só o governo, o Estado é um braço do sistema. E quem governa o Estado, ele não tem autonomia para governar o Estado nos marcos da sua classe da qual ele foi eleito ou da classe qual ele pertence. Ele governa no marco da classe da qual criou o sistema para estar governando. Então, não podemos esquecer que nem aqui, nem a Bolívia, nem a Venezuela ou qualquer outra parte do mundo, os governos governam sob o marco dos trabalhadores, né? Das bandeiras trabalhadoras. Infelizmente, né? E o pré-sal dos debates, nós perdemos a primeira discussão, né? Que nós fomos contrário a tal regime de partilha, toda aquela questão inicial, mas nós seguramos algumas questões do pré-sal, né? O pré-sal como patrimônio brasileiro, do povo brasileiro, nós conseguimos segurar, porque nós dissemos que a Petrobras, em 2010, a Petrobras tinha exclusividade na exploração do petróleo. Ela tendo exclusividade na exploração do petróleo, nós teríamos os royalties, os fundos sociais do pré-sal, que viriam ao encontro daquilo que a gente queria, que é o financiamento para a educação e para a saúde, né? 75 para a educação, 75 e 25 para a educação. Teríamos um fundo soberano para financiar o Plano Nacional de Educação. E isso era a nossa luta. Quer dizer, não concordamos com todas essas questões que foram feitas, regime de partilha, etc. Porém, nós garantimos a soberania energética, nós garantimos a exclusividade à Petrobras e também havíamos discutido que não havia um comprometimento dos recursos tirados da exploração. Contrário do projeto de lei do Senado 131, aprovado, mesmo com emenda, isso compromete os recursos, porque mesmo assim, se outras empresas puderem explorar o petróleo, primeiro que os interesses dela não serão as políticas públicas brasileiras. Claro que não, né? Não serão as políticas públicas. Né? Elas não têm tecnologia, como a Petrobras tem tecnologia em águas profundas para explorar o petróleo, e que seria um custo menor, portanto teria uma lucratividade maior e teríamos mais dinheiro para essas questões prioritárias das políticas públicas que nós estamos falando. Essas empresas, como não têm a tecnologia, além de roubar, obviamente, a tecnologia da Petrobras, elas vão se apropriar dessa tecnologia, sairá mais caro para explorar. E o lucro será menor e nós teremos menos recursos, então, aí nos royalties para a educação. Há estudos que apontam aí aperto até de 50% daquilo que a gente tinha pensado aí para os próximos anos para investimento na educação e na saúde. E sem contar o meio ambiente, né? Porque nós temos visto aí exemplo no mundo, no Golfo do México, no sul dos Estados Unidos,
que essas mesmas empresas que exploram o petróleo lá deixaram marcas devastadoras, né, na flora e na fauna marítima, né, porque elas não têm um compromisso com o meio ambiente. Não existe esse compromisso. Essas petroleiras, elas destruíram então o sul dos Estados Unidos e o Golfo do México. E elas é que passam a operar o pré-sal, passam a explorar o pré-sal. SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br.